Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Espero que tudo alguém se direito e que ano 2026 começa super bom. Hoje é a segunda vez que nós fazemos mais uma edição ali na Terra-Fel. E nós estamos super contentes com alguns trabalhos que nós fazemos, com alguns feedbacks que nós temos estado a receber. E ainda espero para nós que ainda que inscreve no nosso canal, nos aproveita e nos dá aquele suporte que para morrer. Tudo que nós fazemos é para bem de nossa comunidade. Hoje nós temos um grande alguém que a mim pessoalmente ainda admira que é uma alguém de Ponta da Acesso. Boa tarde, espero que seja direito que entra em 2026 super bom, principalmente saúde, família, sabedoria, inteligência e que tudo exato corre se você deseja, principalmente nos sonhos, como a Simata Flávio. Um homem realizado está passando para esses sonhos. E bom, como você sente? Bom, primeiro aproveita também para endereçar tudo terrafalense, tudo cabo-verdiano na país e na diáspora e tudo alguém que escolhe Cabo Verde para viver Terrafel em particular, para viver ali e que tem Terrafel no coração para desejar um ótimo ano de 2026 e aproveita para agradecer e ao mesmo tempo felicita a NEC para este excelente projeto que NEC se me fala, é um rapazinho que no Conche, nós éramos na mesma zona, não queria lá junto lá na Ponta da Lagoa, também se caminhar a mim relativamente mais velho, mas não queria lá na Ponta da Lagoa, nós era tipo uma família, tudo que jovens de lá, no levanta junto. E para mim é um orgulho grande hoje, um jovem com um projeto daquele, e ao mesmo tempo aproveita para manifestar toda a minha disponibilidade e solidariedade no que me podia ser útil, para poder contar comigo, porque me dá uma Cabo Verde e Terrafel em particular só te desenvolve se nós tudo não dá nosso contributo. Aqui hoje um jovem que está fora do país, também quer pôr Terrafel na mapa, quer pôr Terrafel, dar Terrafel a conhecer, a mim está sempre disponível também para colaborar. Por isso, te felicito, te desejo maior saúde, maior sucesso e conta com o Celso, dentro de minhas capacidades, minhas limitações, qualquer hora está disponível para colaborar. Ok, obrigado. Obrigado mesmo, Celso. Celso, boa, pronto, a mim já é alguém que te dispensa completamente a apresentação, como eu acredito, praticamente alguém com show, como você na área política, é alguém que sempre está na televisão, na rádio, na outras redes de comunicação. E hoje a ideia é que fala de bom lado profissional, mas a ideia é de falar de nosso Terrafel. Se me fala sempre que a primeira fase desse projeto é falar com pessoas de Terrafel, pessoas que têm esse percurso de vida, independentemente de um rabinante ou de um político, de dar sua opinião também, de ter uma oportunidade de falar. Como a gente acredita, mas não certa situação, mas o que está faltando é ter uma oportunidade de dar nossa opinião, mas aquela opinião aqui não te dá, para que seja uma opinião que une pessoas que estão como uma coisa negativa. Nesse momento, mora que você hoje a Terrafel. Sim, acho que as introduções que vou fazer, a minha contribuição que está falta dentro do Terrafel, que não é a Terrafel além de bolha. E aqui ainda falo além de bolha, e me ali hoje para falar exatamente como um cidadão, como um terrafelense. Exatamente. E não como um político que tem sido ultimamente minha trajetória nos últimos 5 anos, mas a minha percurso foi minha quadra do Banco Central. Então, como eu entrei na política efetivamente em 2020, onde tinha um projeto para Terrafel, no candidato, e a população acha que aquele outro projeto que está ali na Terrafel no momento era melhor, não te respeita, e não continua disponível para dar nossa colaboração para Terrafel. Então é com essa visão ali que me acha que Terrafel tem uma potencialidade enorme de Tchada Meio, a Bilimboa. No cada parte de Terrafel tem essa característica onde que não tem nos valência para turismo próprio. Ali nessa parte que não está ali, não estou hoje ali, não tem uma grande praia e Terrafel é circundado para grande praia, logo de trás esse de Monte Graciosa tem uma outra grande praia. Portanto, Terrafel tem toda valência para desenvolver se de facto não pensa Terrafel como filhos de Terrafel e não respeita toda opinião contrária. Nunca poderia chamar, pelo facto de mim estar à frente de uma instituição, nesse caso Terrafel,
uma opinião de qualquer alguém que dá opinião contrária de mim, uma crítica destrutiva. Não. Minta pensa, mas tudo ideias é válido. Agora, não tem interioriza, não sabe também país que não tem, não sabe conselhos que não tem, limitações que não tem financeiro. E então, a nós não tenta implementar aquele que é melhor. Por isso, não pensa, mas Tarrafal tem vários cabeças. Para tudo o que não vai na Cabo Verde, tá, filhos de Tarrafal muito bem empregado. Ainda pensa que deve ter uma abertura de espírito, de gente e pensa grande para Tarrafal. Porque Tarrafal é grande. Tarrafal tem potencialidades enormes. Se não hoje, é que os únicos municípios na Cabo Verde que tem terreno onde que não pode infraestrutura e bem de terreno, porque Tarrafal é atrativo. E se Tarrafal é atrativo, significa que se não organiza, não tem um conselho também que te desenvolve, sobretudo com recursos internos. Minha forma de hoje, não tem pesca, não tem agricultura e não tem turismo. Se não conseguir casa, que esses três setores, setor primário e mais turismo, não está a chamar que tem nenhum conselho na Cabo Verde que está conseguindo dar passos que Tarrafal tem para dar. Numa associação entre governo e poder local e também uma associação entre poder local e filhos de Tarrafal. Para não xinta, descomplexadamente, não ouve. Mas pronto, se não põe barreira, não está a chamar, ele pensa assim, ele pertence ao partido A ou B, então não está a chamar que você está atrasando um bocado ali na Tarrafal e coloca aquele fasquia de partido. A partir do momento que a eleição acaba, nosso único partido deve ser Tarrafal. Exatamente. Mas, infelizmente, não está falando com toda a mágoa e com toda a franqueza, ainda nunca chega aquele patamar. Mas não consegue. Você quase mata falta para não chegar lá. Diálogo sobretudo. Ainda pensa, mas se não abre e não ficha pelo facto de meu poder, mas me que deve decidir ou um catapiri, porque ele também logo já com ideia preconcebida. Então isso é que tem estado trava desenvolvimento ali na Tarrafal, do ponto de vista respeito a tudo que pensa contrário, mas que ele, para a minha vivência, tem tido no dia a dia, então chama que tem estado a falta, é que começa agora, tem sido assim, diálogo e passar, e Tarrafal tem tido sempre um casamento inverso. A hora que eu tenho um poder central de um cor, poder local é de outro. Infelizmente, ainda na Cabo Verde nunca se prepararam para não convive com certa ligação entre a situação ali. E Tarrafal tem sido prejudicado, do meu ponto de vista, porque nunca tem certo a seguir aquele casamento que deve ser perfeito, mas nós também nunca tem certo a saber abrir e explorar as diferenças quando existe. E nós, infelizmente, não temos tido só as diferenças. Há que poder central é de um corpo, poder local é de outro, e vice-versa. E então, quem tem certa perde é município. Por acaso, vou falar uma palavra, gosto de que desenvolvimento. Nesse preciso momento, no Celina Cash. Bom, se tu alguém com Tarrafal, já sei, no Celina Cash. E mim, por exemplo, a minha única é alguém que desde que cria que lugar ali está assim. Assim, pronto. A questão de falta de manutenção, essa é mais pior. Mas sempre me queria falar, mas tem um projeto para esse lugar. A negócio está com o corrente italiano, já passa mais de 40 anos. Por exemplo, qual é a boa visão, então, tem algum projeto para esse lugar ali? Para ficar cash, ou então se tem outro projeto para esse pequeno espaço? Sim, tem um projeto que até inclusive já foi socializado. Era para arrancar agora entre agosto e outubro, mas efetivamente está barranca para onde tem financiamento. O projeto já está aprovado, que é uma marina, esse que estava transforma num porto de recreio. Mas é um projeto de governo? É um projeto de governo central. Já está aprovado, já existe orçamento. Era para entrar, para começar já a executar a partir de agosto ou outubro, só que infelizmente acontece, tanto na São Vicente como ali na Tarrafal. Mas é um projeto que seguramente essa barranca ainda antes de fim desse mandato, porque já tem um projeto, o projeto já foi socializado inclusive ali nessa praia também com a população e com autoridades locais, e está com financiamento.
do Banco Mundial, portanto, esta barranca. Essa barranca, quando é que ainda que Em princípio era para arrancar em outubro, mas para as últimas informações que tem, esta barranca antes de fim das... Mas esse projeto ali, tem engloba esse espaço ali ou tem mais alguns polos que também... Está bem para ali, para nossa frente, está vai transforma num porto de recreio, que é para marinas de iates e outros, onde se Tarrafal desde sempre tem sido ponto atrativo de iate, desde nós pequenotes, e depois tem aquele outro valência que é para pesca. E aquela parte de Bahia, lá, vamos falar mas tudo que é bote lá, mas provavelmente também seria esse lugar. É um projeto que existe, onde que estava transformado ali num excelente ponto de atração turística e apanhava tudo aquele Bahia ali, inclusive aquela parte envolvente que estava daquele outro lado. É uma ideia. Agora, é só uma ideia ou não, o projeto já existe. Esse projeto já existe. Agora, é uma ideia hoje onde que estava pôr que é bote. Não sabe, mas tem tido alguma resistência, que é fácil, porque é uma coisa que também desce que não é ali, e não sabe, mas às vezes o ser humano é um bocadinho complicado, não adapta a nova. Mas não está a chamar assim, uma alternativa que se vem apresentado, únicas alternativas, por exemplo, é passa a ter a raça de bote lá de Chombom, e hoje tem transportes e cria condições para que de facto deslocalizar os botes ali com outro ponto, mas ainda que se seguro é onde que é esse ponto. Com esse projeto, é um projeto extremamente ambicioso que requalificava, inclusive, a zona de Mar de Baixo e dava uma outra visão e um outro cara a nossa praia. Mas na boa opinião, Butacha, mas que esse bote devia sair dali? A minha opinião está assim, aliás, sempre em defender mas ali para a valência turística que tem. Ok, no passado não olhava, ponto que os botes ali, sobrevivência para que mas não nunca me pensa sempre fixado num lugar, não tem que olhar mais para frente, evolução. Hoje exigência é outra, não crê Tarrafal como um ponto turístico de excelência. Então se não crê um ponto de excelência, não tem que mudar a licença em alguma coisa. E entre aqueles dois pontos lá, por exemplo, não tem aquela divisão que sempre existe. Na deriva a pessoa se toma banho, inclusive às vezes também a pessoa se toma banho. Mas hoje, frequentadores dessa praia, frequentadores de Tarrafal, muda. Não tem um número de turistas, por exemplo, todo dia ali na Tarrafal. Não está a chamar que, do meu ponto de vista, que convive bem entre aqueles dois espaços, o espaço pescatório e o espaço balnear. Então, se tem como encontrar uma alternativa, é uma coisa que defende sempre desde mas nesse caso, primeiro tem uma boa alternativa. Sem dúvida, porque cada toma uma decisão. Não, cada toma, e aliás, essa decisão da pensa que deve ser unilateral, deve ser socializada com classe, que conge, para hoje até que ponto, qualquer sugestão que se dá, porque muita pensa, mas se apresenta qualquer vantagem de requalificação desse praia, e qualquer vantagem para fazer a requalificação, porque tem as botes ali, da pensa uma pessoa está hoje e está aderir. Mas deve ser uma decisão unilateral, deve ser uma decisão negociada, onde que solução tem encontrado em função de quem é que mais conche as realidades que é próprio pescador. E outra pergunta, Celso, para a questão de segurança, não sei, mas Tarrafal foi um daqueles lugares, era um daqueles lugares mais tranquilo na Ilha Santiago, ou então Cabo Verde mesmo, pronto, nunca constituiu ilha, mas não acredita, mas não estava naqueles primeiros lugares mais seguros de Tarrafal. Nos últimos tempos, tem estado a acontecer tinha assalto, tinha violência, principalmente com alguns turistas que também. Morique, qual é a visão em relação àquilo? Sim, aí é que está. Turismo às vezes está a trazer alguns impactos negativos. Claro, tudo desenvolvimento em si. Exato, está a trazer alguns malefícios que nós nunca, às vezes, está apanhando se preparar. Mas o Tarrafal é um ponto que era, a nível de segurança, garantido. Podia dormir até com a porta aberta. Mas hoje não tem outra estrutura de população ali na Tarrafal, que é sobretudo jovens. E então tem tido alguns rixas, e isso é que só na Tarrafal, tem tido alguma abrangência a nível nacional, com alguns pontos críticos e em determinados momentos. E até se deslocaliza, às vezes na praia, inclusive de apanhar ali na Tarrafal, pessoas que vêm de outros pontos bem fazer ali na Tarrafal. E é por isso que, por exemplo, existe um projeto extremamente importante que estava arranca agora ali, que é videovigilância.
Ok, e para quando? Para quando? Em princípio... E na Tarrafal? Sim, já está assinado com quem se vai financiar é o governo chinês, já está financiado que é para larga mais videovigilância na praia e um outro ponto ele na Tarrafal, ele é Santiago, Somara e Tarrafal. E é para breve porque já está assinado o contrato, empresas inclusive já esteve ali na Tarrafal, já faz encontro com autoridades e brevemente estava a começar esse importante projeto que ainda pensa mas é um contributo extremamente importante para a melhoria de segurança, que é aquele que tanto nos ambiciona, porque se não quer ter de facto um turismo seguro, não tem que ter meios para garantir isso. Sempre pessoas falam, não, polícia, mas não sei, é quase impossível. Quase não, é impossível ter um polícia para cada cidadão. Às vezes tem determinados atos de segurança que dependem de nós. E então acho que, mesmo assim, com videovigilância, ainda pensa, mas tinha coisa estava morrendo, torna a volta a nós serenidade e tranquilidade que tanto não almeja ali na Tarrafal. Mas naquela questão de videossegurança, é nós, empresas de Cabo Verde que está... É chinês. Chinês. Aquela empresa que implementava lá na praia, na praia e que tem tido impacto enorme na resolução de crimes, assaltos e acidentes, etc. Porque pronto, tem videovigilância na ponto fundamental, que é controlado por um ponto central que fica na esquadra. Na praia, por exemplo, tem uma esquadra que dedica exclusivamente a controle daqueles vídeos. E ali também a semelhança de praia está a contribuir enorme. Está a contribuir enorme. Nossa, bom. E Celso, foi candidato em 2020, depois nós acabamos com perder a eleição. Você está disposto a tornar recandidato? Ou torna a apresentar a eleição na Tarrafal? A mim sempre infla. Minha proposta para a Tarrafal é dar a contribuição. Tanto na política ou fora? Por isso que me sempre nunca olhar Celso na política. Sempre minha vida foi académica e era quadro do Banco Central, dava aula na universidade. Depois incentivo de muitos tarafalenses em particular e também outros cidadãos que acham de reunir algumas condições, incentivam, acabam com aceita aquele desafio na 2020. Não foi uma experiência enriquecedora no PR, mas logo a seguir, na 2021, não ganha para a legislativa, ali na Tarrafal. O único hoje é deputado de Santiago Norte, porque transformaram o negócio na região. Então, a mim é um dos deputados de Santiago Norte e, nesse momento, também líder parlamentar de maior partido de Cabo Verde, que é o partido que está na poder. A mim nunca está falando não a Tarrafal. É um desafio e, como cristão que é, futuro te pertence a Deus. A Deus. Coisa que o Estado te representa, coisa que o Estado te defende lá no Parlamento, para Tarrafal? O que o Estado te defende para Tarrafal é a infraestruturação de Tarrafal. Tudo o que é bom para Tarrafal está lá a ideia de Celso, só que às vezes não poder, às vezes e pessoas que entendem isso, a hora que é deputado de situação é um bocadinho mais ingrato. Então, porque também no Parlamento, para fala lá para expor o governo, mas tem espaço, mas não tem acesso a qualquer membro do governo em qualquer hora. Então tem espaço que nós não temos debater, discutir, às vezes discussão acalorada mesmo, porque não sei, mas nós é 10 ilhas, às vezes tem que ter réplicas de cada ação na cada ilha, e então é quem é que consegue puxar e tramar. Por exemplo, um caso que foi paradigmático é aquela decisão para a asfaltagem de Calheta Tarrafal e também aquela asfaltagem para a fazenda, tudo isso foi nesse mandato. Você vai conseguir também aquela asfaltagem para a estrada para Tiara Morong, tudo isso foi luta, mas luta entre paredes e não necessariamente passa para fora. Um outro ponto que é muito polêmico, que às vezes a mim está a ser um bocadinho injustiçado, mas é relativamente a uma discussão que tem sido, acho que é pertinente e nos explica ali também, que é relativamente a não aumento do fundo de financiamento municipal para Tarrafal, que é um tema que tem sido recorrente. Pessoas estão a falar, não, está aumentado para todo lugar, está aumentado para Tarrafal, mas é que é verdade, porque aquele fundo de financiamento municipal ele é que está atribuído à toa, e tem critérios, que a população, por exemplo, taxa de arrecadação de impostos, e Tarrafal também de um mundo de terreno, então tem capacidade de arrecadar impostos. Depois tem população jovem, então é em função de, entre outras variáveis, só para as pessoas entenderem. Então, em função de que as variáveis, ele é objetivamente calculado. Se Tarrafal nesse momento tem 18 mil alguém, então estou a utilizar aqueles 18 mil alguém. Se praia tem 100 mil alguém, estou
está utilizado, uma das variáveis é aquela e outros. E então, ele é que está mudado a vontade do freguês. Ele está mudado com critérios objetivos. E se critérios objetivos é aquela, ninguém quer também chinelo. Então é por isso que já tem 2 anos, porque aumenta, porque aumenta e que varia que as variáveis. E para Mori que varia? Que varia porque, por exemplo, a população que diminui. Porque diminui a arrecadação de impostos, etc, etc. Por exemplo, mim está falando com os amanentes que venderam mais de 800 mil contos de terreno ali na Tarrafal na última vez. Mas, sim, você fala de, população que diminui, mas naqueles últimos 1 ano e meio, 2, no tem sentido que tem fluxo de migratório, pessoas que viajam quase enorme. Gosto em qualquer lugar que no Bahia, eu sempre pessoas a falar, que tem pessoas para trabalho, que tem mais pessoas uma para razão, trabalho. então ali, vai ter um ponto fundamental que é por isso que ele é desagregado em população jovem, que cientificamente também de 15 a 35 anos, então ali sai um X número de alguém, certo? Então se sai X número de alguém, a população diminui. Automaticamente também aquele valor do fundo devia diminuir. Mas para a lei, se diminui, que é o caso, você deixar no mesmo valor. Então está fazendo uma discriminação positiva. Mas em contrapartida, o governo sente que esse critério está um bocadinho obsoleto. Leva uma nova lei de financiamento municipal que aumentava em 14%. Mas aquele valor lei de canto? Nesse momento, 174 mil contos anual? Sim, que o governo transfere para o município de Tarrafal só em fundo de financiamento municipal. Tem outros financiamentos, tem fundo de ambiente, fundo de turismo, fundo de manutenção rodoviária, etc, etc, etc. Ok. Mas se não se falava de imigração, Sérgio? Bom, que é só questão de Tarrafal, em geral. Cabo Verde geral. Qual é a opinião que você tem para Mori? A nós, por exemplo, não está na fora, né? Não tem relatos de pessoas que estão em condições complexas mesmo. Até próprio, não acredita que o governo de Portugal começa a tomar outras medidas para pessoas que têm. Qual é a opinião, sabendo que nós é pequenote, alguém é pouco, e tem estado, tem enorme migração para Portugal, França. Qual é a opinião que a mim, relativamente a isso, não pensa que a liberdade individual de qualquer cidadão deve ser respeitada. Exato. Então, criado ali também um ambiente propício, porque antes, as pessoas faziam de tudo, pagavam balúrdio para imigrar. Então, isso é uma característica que está inerente a cada cabo-verdiano, a imigração. Sempre foi, historicamente foi assim. Hoje, isso acontece, não lhe pergunta para Mori, porque existe um acordo de mobilidade que foi conseguido com esse governo entre a União Europeia e Cabo Verde. Que ali foi um fator que facilita esse processo ali. Agora, minha opinião muito pessoal, está chamando a nossa manfla pelo facto de ser ilha, não tenha sede de hoje além. Mas às vezes, e vou dar um exemplo extremamente importante, e mim tem estado também sempre, de facto, pessoas que tinham suas vidas ali relativamente direito. Mas a expectativa de cada cidadão ainda pensa, mas nunca deve cortar ele. Agora, cabelo. Mas em contrapartida também não tem ali um outro fator que compensa, porque Cabo Verde antes era apenas um país de imigração, mas hoje é um país receptor também de imigrantes. E então, e relativamente à mão de obra, esse processo deve ser analisado com seu cuidado, porque não também, por exemplo, em determinados conselhos, inclusive na Tarrafal, há pessoas paradas, estão a ver para trabalhar que querem trabalhar. Também. Então, pronto, esse processo aí, pensa, mas não deve discutir com algum, sem paixão. Algum cuidado. Sem paixão e com algum cuidado, porque pessoas para cá viajam, num país livre, onde que sempre a imigração está no espírito do Cabo Verde, no estudo que está ali é reflexo de imigração, direto ou indiretamente. Cada um de nós deve ter uma família que está imigrado, que já imigra há muito tempo e que contribui para a nossa formação. A nossa também para nos forma, não teve que ir bem fora, outros resolve fica e outros volta. Portanto, é a característica inerente do Cabo Verde. Cabo Verde sendo ilha, é um processo que é irreversível. Só que hoje está muito mais fácil por causa desse acordo de mobilidade e também de trabalho que tem entre Cabo Verde e a União Europeia. E ali não deve novo, porque nós praticamente temos poucos países que a União Europeia faz um acordo conosco. Por quê? Porque, por exemplo, também naqueles espaços turísticos, particularmente na Portugal, que encontra relativamente direto, na Algarve,
maioria, inclusive, está chefes na várias áreas, na grandes hotéis, que formam ali na nossa escola de hotelaria e turismo. Exato. Agora, não tem certa forma, boa quantidade de pessoas, nós vamos marcar exíguo, que consiga absorver tudo. Então é uma forma, e a hora que as pessoas bem, não tem nenhum exemplo hoje em dia que a remessa de imigrantes aumenta de forma exponencial. E isto também contribui para o desenvolvimento de país. Portanto, nunca pode olhar só naquele aspecto ali, para terminar aquele tema ali, para falar, não, para mim, acho mesmo bom. Escolha, e de cada um de nós, me pode dar uma cabeça agora, se ele sair cá ver pensando, mas lá, não estava a coisas melhores. Mas a maioria de pessoas tem saído, já não tem tido um número significativo também de pessoas que se regressam. Botaste a matéria falsa no lugar onde devia estar? Não, com toda a sinceridade, não tem certo, anda muito lento, não tem certo, aproveita muito pouco oportunidades. E me tem condições para que se mendiga exclusivamente de apoios governamentais. Nós não temos ali na Tarrafal tudo condições naturais. Por exemplo, se me falava no início, é o único concelho que tem capacidade, por exemplo, de vender terrenos todo dia. É o único município que tem capacidade de arrecada significativamente essa receita. E hoje, tem um governo que disponibiliza vários fundos para o município. Então, meu que pensam que no MEST organiza internamente e acelera passo para não atingir aquele patamar que não se atinge, porque de facto não tem ali várias infraestruturas, é sobre sei. Nunca se concentra, a hora que nunca se concentra, tem várias infraestruturas pipocadas para várias zonas, nenhuma determina. É uma pergunta que não deve fazer, eles assim, que se concentram, fazem uma coisa como deve ser, termina, de outros recursos, uma coisa como deve ser, aí sim não estava num outro patamar, mas acho que também seria um bom trabalho, que não andava, não olhava, e até para não ter noção de quanto tempo que as infraestruturas estão naquela circunstância. Por isso, ainda pensa, ainda faltar no chão, não está no estágio de desenvolvimento, não está no bom caminho, pode falar o contrário, mas não podia estar melhor. Podia estar melhor, seguindo a inflação. Celso, mais uma questão. Que é uma suposição. O que está a acontecer se, por exemplo, tudo alguém, a nível intelectual, tudo que as grandes cabeças, por exemplo, cima boca, que te pensa de outra forma, que tem escola, que te hoje coisas a longo prazo. O que pode acontecer se tudo que as alguém bem para ali? Tudo ter falências que se fora, principalmente que as pessoas que estudam, né? Essa falou assim, e que as pessoas também que estudam, que têm essas profissões. O que pode acontecer? Ainda não pensa, hora que não te chega. Bem tudo não, mas aquela é uma ideia não, que hora que falou tudo é no sentido de pessoas bem má hoje, dessa contribuição. Exato, aquele mesmo que eu queria falar, porque é uma coisa que não tinha, por exemplo, na minha plataforma, que era organizava fóruns anual de quadros de Tarrafal. Botou já a fazer uma parte do conselho. Mas a mim, pelo menos, na Tarrafal, se fazer um conta, uma hora meio raro às vezes a fazer atividades da convirão. Então isso é para aquele tal. E nunca tinha ainda aquela abertura de espírito para não conviver na diferença. Então por isso que é fundamental para pegar naquele que vou falar ali, para não trazer tudo o cabo-verdiano, organiza um fórum de filhos de Tarrafal para não discutir descomplexadamente Tarrafal um fim de semana, 2 ou 3 dias. A partir de ali, com várias ideias, vou formar agora um plano de médio e longo prazo para ficar para autoridades executar. E não para mim, por exemplo, um banco de mel fazer atalho, não, se não pensar numa coisa estruturada e com compromisso, fica ali, que ele é a ideia de Celso, de Pedro, de Paulo, de Manel, mas cheia de filhos de Tarrafal, que pensa Tarrafal, saia esse documento ali para ser executado na 20, 30 anos, por exemplo. E com o compromisso de que quem é que vinha, tinha esse programa assim, mas também beba também naquele excelente projeto que estava a sair de um encontro entre quadros de Tarrafal. E fazer ano passado, mas recentemente ainda tem se fazer um ok, Celso, muito obrigado, que te tomou mais tempo. É sempre um prazer. Só mais uma pergunta. Qual é o conselho que terá a nós que está ali dentro e a nós que está fora?
Que de deixa ali um grande apelo a todo tarafalense, no país e na diáspora, para não saber, mas qualquer um de nós não tem que ele chama que está pegando a tarafal, onde não está, não é ligado a tarafal. Então não está a chamar, não deve continuar com esse interesse para a tarafal. Lá onde que nós não temos nossa valência, não contribui direto ou indiretamente, ou no chamado ou nunca chamado, não dá nossa contribuição, porque é semente que nos está planta hoje para nós, mas para nós filhos também no futuro. Por isso, quem que está ali, quem que está na diáspora, continua aquela ligação umbilical que não tem com o tarafal, para nunca esquecer de nosso tarafal. Hoje pode estar no patamar que não deseja, mas certeza absoluta que nossa ambição ter ele num patamar grande, desenvolvido, e então isso só não está conseguindo se nós tudo no contributo. Nunca para não querer tarafal costa. Exatamente. Qual é o maior conselho que alguém já deu de tarafal que tem impacto na vida? O maior conselho que me recebe e que te gosta de ter tido um grande impacto na minha vida é o que acaba de terminar ali, para nunca pagar a coça a tarafal. Chelsea, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ainda espero que eu não fale fixe, eu não troca duas ideias para pessoas que também olhando. Não acredita, mas eu não consegui moldar algumas coisas. Mas se uma bufla na fim ali, nunca acabou da costa de onde que vou. Não, nunca. Aquilo é interessante. A raiz é fundamental e ainda valoriza isso. E a forma de ser e de estar, ainda gosta de valorizar as origens, que às vezes até tem umas coisas velhas, custam botar para ligar a coisas. Chelsea, obrigado mesmo. Mano, aquele que puder, sempre. Okay. Depois, botar publicá-lo, não está partilhando também partilhando na boa. Não está fazendo sempre um reel.